Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você está me assistindo, mas estou aqui com mais um devocional diário. E vamos agora se alimentar um pouco da palavra. Vamos ver a palavra que o Senhor tem para os nossos corações. Diz assim em Josué, capítulo 6, versículo 1 ao 5. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando ela uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Aqui no versículo 10 diz assim, Porém ao povo ordenará Josué, dizendo, Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga gritar, então gritareis. E o 9 diz assim, Os homens armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Glória a Deus, aleluias. Jericó era uma cidade que possuía muralhas muito alta, muito forte, muralhas firmes. E o povo daquela cidade, os valentes, os guerreiros daquela cidade e o rei pensavam que nada poderia atingir aquela muralha, que nada poderia fazer com que ela caísse e ninguém poderia invadir aquele lugar, porque para invadir precisaria derrubar as muralhas ou ultrapassar as muralhas de alguma forma. E o Senhor, Deus, fala com Josué, o líder do povo de Israel, para que rodeasse a cidade 7 dias, uma vez em cada 6 dias, e no 7º dia 7 vezes. E tinha que tocar as trombetas continuamente. E no último dia, quando fosse ordenado que gritasse, eles gritariam. E a Arca da Aliança tinha que ir à frente. A Arca da Aliança representa a presença de Deus. Às vezes você está passando uma dificuldade na sua vida, está vendo uma muralha à sua frente e acha que esse obstáculo você não pode ultrapassá-lo, acha que você não pode alcançar o que está atrás dessa muralha. Quero dizer a você, primeira coisa, traga a presença de Deus para sua vida. Coloque ela à frente de você. Coloque ela acima de tudo na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar, pois a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Porque o Pai, nosso Pai do céu, Ele sabe todas as coisas que necessitamos antes que nós venhamos a pedir a Ele. Então, glória a Deus, aleluia. Então, precisa primeiro ter a presença do Senhor. Segundo, obediência. Quando eles estavam marchando em volta da cidade, eles estavam em obediência a Deus. Deus não precisava que eles marchassem para derrubar as muralhas. Era apenas uma palavra dele derrubava as muralhas. Mas ele queria ver o esforço e a obediência daquele povo. A Bíblia diz, esforça-te e eu te ajudarei. Esta é a palavra do Senhor, esforça-te e eu te ajudarei. Então precisamos nos esforçar e também obedecer. E eles estavam obedecendo. Às vezes Deus está requerendo algo de você. Você está em falha em algo da palavra de Deus. Falhando na obediência de algum mandamento dele. Você precisa buscar obedecer ao Senhor. Buscar por sua vida diante da presença do Senhor. E de forma reta, de acordo com a palavra de Deus. E você precisa estudar as Escrituras para você conhecer verdadeiramente na plenitude a vontade de Deus para sua vida. E o que acontece? Eles estavam em obediência. E as trombetas soando e o grito deles representava também uma adoração. Quando as trombetas tocavam, estavam tocando para Deus. Então, você também precisa adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor. Quero que você preste atenção nesta palavra, adoração. Nós podemos encontrar
duas palavras dentro dela. Três palavras dentro dela. Preste atenção. Primeira ordem nesta palavra é adora. Quando você obedece, você está adorando. Quando você coloca a presença do Senhor na sua vida, à frente de todas as coisas, você também está adorando. A segunda palavra que está aqui no meio, O-R-A, ora. Ora. Ou, se formos juntar tudo pra frente, oração. Oração. Não tem como vencer muralhas sem oração. Não adianta dizer que a presença de Deus está na sua vida, só louvando a Deus, adorando a Deus. Você precisa de oração. Você precisa conversar com o Pai constantemente. A Bíblia diz orar e sem cessar. Ah, mas como eu vou orar sem cessar? Não tem tempo. Você tem que encontrar um tempo. Tem como você orar de várias formas. Você pode estar no seu serviço falando com Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim, cuida da minha vida, dê sabedoria para lidar com isso, com aquilo, preciso da sua ajuda. Agradeça pelas coisas durante o dia, mesmo em pé. Se você estiver andando na rua, você pode orar. Se você estiver sentado no seu serviço, trabalhando no seu serviço, você pode orar. Ah, tem pessoas perto, você pode orar ali em pensamento. E antes de dormir, quando você está na sua casa, você consegue, se você quiser, tirar 10 minutos, 5 minutos, para você estar ali orando, falando com Deus. E no momento que acorda também. Na hora de se alimentar, agradeça a Deus pelo alimento. Ore e conta para Ele os seus problemas. Entregue suas necessidades a Deus, a Bíblia diz. Entregue suas necessidades a Deus. Seja conhecida diante dEle, as suas petições. Então, o Senhor gosta de ouvir a sua voz. Você precisa orar. Não tem adoração sem oração. Você precisa orar. É algo que tem que ser constante na sua vida. Você precisa ter constante conversa com o Pai, tá? Para que você possa ter cada vez mais intimidade com Deus e construir uma comunhão firme com Ele. Então, e a outra palavra que encontramos aqui? A outra palavra é a palavra ação. Orar e adorar é uma ação. Você precisa colocar em prática, não só ouvir. Que a Bíblia diz que não são justos diante de Deus aqueles que ouvem a palavra, mas aqueles que a praticam. Então você precisa buscar obedecer e praticar a palavra. Você precisa adorar ao Senhor colocando a presença dele em primeiro lugar, obedecendo a palavra dele, falando com ele todos os dias, adorando a ele. Desta forma, colocando em ação tudo que você aprendeu. Colocando em ação sua oração, sua adoração. Esta é a palavra do devocional de hoje. Mas não posso esquecer de dizer, os guerreiros de Josué e Josué rodearam a cidade e fizeram conforme o Senhor ordenou, e as muralhas caíram ao chão. E eles alcançaram o objetivo que eles desejavam alcançar. E as muralhas também que estão à sua frente vão cair em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que vão cair se você colocar essas coisas que eu falei em primeiro lugar. A presença de Deus, obediência e adoração. Adore ao Senhor e fale com Ele. E essas muralhas vai cair. Que Deus te abençoe.